Falar sobre a violência contra a criança, violência sexual contra a criança e adolescente, muitas vezes olhar uma questão espinhosa para a sociedade. A sociedade não gosta de ouvir dizer que suas crianças são agredidas, suas crianças são violentadas. Mas precisamos colocar em circulação essas questões, trazer essa realidade da quantidade de crianças, principalmente aquelas que estão em mais vulnerabilidade social, tá? Em situação de maior risco, né? Trazer para a sociedade que elas estão em risco e trazer a sociedade ao debate. Trazer a sociedade ao debate porque o poder público sozinho, muitas vezes, não consegue combater ou prevenir adequadamente. Agora, a sociedade como um todo, junto ao poder público, consegue sim resultados efetivos e positivos no que se refere à prevenção à agressão sexual contra as crianças, à prevenção a condições ruins contra as crianças, né? E no sentido de dar uma expectativa de melhor qualidade de vida para essas crianças, em especial essas crianças mais frágeis socialmente falando. Paulo, agora uma questão que foi levantada, inclusive durante a palestra, foi a possibilidade de se combater efetivamente, de se levantar quem mais pratica esse tipo de violência contra crianças. É possível realmente, efetivamente, sanar esse problema? Veja, o problema maior é que quando você identifica o agressor, a criança já sofreu. Não há prisão de agressor que pague isso, né? Eu acho que todo o foco, sim, quando se identifica um agressor, obviamente ele tem que ser, sim, preso, tem que ser levado à justiça e pagar lá pelo seu crime. Mas é prioritário que o poder público, insisto, junto com a sociedade, invista em orientação, em trabalhos de prevenção, em trabalho de identificação de situações de risco, tá? Para evitar que a criança sofra. Por quê? Quando o agressor é preso, infelizmente a criança já sofreu. O foco é a criança, não o ato. Nós podemos dizer que hoje em dia as maiores ações de violência sexual contra criança e adolescente se encontram no seio familiar, ou isso é mito? Não é mito não, né? Numa escala, né, de agressores, né, o desconhecido, aquela pessoa que é desconhecida, ele é um dos últimos, né? Talvez os maiores índices sejam pais e tios, né? O padrasto vem pouco depois, enfim. A agressão intramuro, né? A agressão intrafamiliar é ainda hoje a mais constante. E a mais difícil de ser detectada e a mais difícil de ser evitada, né? E ainda insisto, é complicado para a família muitas vezes denunciar o agressor até. Hoje muito mais se denuncia, mas até pouco tempo atrás isso não acontecia com tanta facilidade. A gente percebe que ainda nas famílias existe um certo tabu em se falar no tema, mas como você bem mencionou, isso está acabando, tem mudado isso na sociedade. Tem mudado muito. Ainda há alguns freios, principalmente quando o agressor ele é a pilastra financeira da casa, né? Aquele que faz a manutenção alimentícia, de moradia. Então, muitas vezes a mulher se vê enredada, se vê presa, né? Muitas vezes a criança, com medo do que pode acontecer com a mãe, não denuncia. Enfim, esse talvez seja, né? Tá? Esse é um nicho onde o Estado pode atuar. É deixar claro que, nesses casos, a mulher não vai ficar desamparada com seus filhos, né? O Estado ele pode atuar firmemente nisso, porque são crianças que são abusadas muitas vezes continuamente durante muitos anos. Quando o caso vem à tona, ela já está marcada quase que indelevelmente para o resto da vida. Agora, Paulo, como proteger de forma preventiva os nossos menores? Primeiramente, conversa. Né? Os nossos filhos, desde muito cedo, principalmente atualmente, em que as redes sociais, a grande mídia, as questões de sexualidade estão presentes a todo momento, não se furtar a conversa, ao esclarecimento, né? Orientar os filhos no sentido de uma sexualidade sadia. Quando eu falo sexualidade sadia, eu estou falando daquela sexualidade em que a pressão da obrigatoriedade não esteja colocada ou da agressão não esteja colocada, né? Orientar os filhos a aprenderem a dizer não
e que esse não seja efetivo. A confiarem o suficiente nos pais, tá? Para eles poderem chegar e contar sem a vergonha. Muitas vezes a criança fica com vergonha de contar para o pai, contar para a mãe. Porque às vezes é por uma bobeira. Às vezes porque o pai, ou às vezes comentando um caso que ouviu de outra criança, falou, não, isso é sem vergonhice. Falou isso. Isso se acontece com a filha dele fica com medo de denunciar, fica com medo de recorrer à própria família para se salvar. Então, é a orientação, a conversa franca, tá? E o trabalho educacional, tanto familiar quanto feito pelo poder público.